Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma notícia que saiu. Na verdade, aqui está reproduzindo em vários jornais aqui no Diário de Notícias, também aqui no Valor Econômico, mas a origem da notícia é esse relatório aqui, essa notícia da Reuters aqui, tá? A Reuters é que saiu com essa notícia de que o governo americano teria fornecido fuzis para o BOP. Na verdade, foi o seguinte: o governo americano autorizou a venda de fuzis para o BOP. Por quê? Porque o fuzil é produzido lá nos Estados Unidos e, por isso, o governo americano tem que autorizar essas vendas todas. Então, assim, o governo americano não botou dinheiro nisso, tá? Mas o governo autorizou a venda desses fuzis para o BOP. Agora, o mais curioso dessa história é que eles estão tentando criticar o Trump quando, na verdade, tudo isso foi feito na época do Biden. É isso mesmo, isso foi 2023, 2024 que os fuzis chegaram aqui no BOP. Então, isso foi o Biden, pô, o que mostra só como é que esse pessoal está querendo jogar o caso. A esquerda está indignada porque não sabe como dar um spin, né, uma distorção nessa história do BOP. Eles estão tentando de todo jeito ganhar a narrativa nessa história do BOP e não conseguem. A população continua amplamente favorável à operação do BOP aqui no Rio de Janeiro, né? Então vamos entender o que tem nessa história aqui, qual que é a história desses fuzis e coisa e tal, qual que é o problema que o pessoal está vendo aqui. Essa notícia foi sugerida por X100, Tempestade Elétrica e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Como eu falei para vocês, tem vários jornais falando aqui. O Valor Econômico diz que os Estados Unidos ignoraram um alerta e venderam fuzis de precisão para o BOP, não sei o que lá, a unidade de elite da PM do Rio de Janeiro, a então embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, queria que não vendesse, não sei o que lá, enfim. Aqui está dizendo que, olha só, Estados Unidos aprovam venda de armas de precisão ao BOP no Brasil e coisa e tal. Só que a origem disso tudo é essa matéria aqui da Reuters, né? Então o que está dizendo aqui? O pessoal, a Reuters é esquerdista, vocês sabem, né? Então tá com a mesma doença mental do pessoal da esquerda aqui no Brasil, de que, ai, tadinho, as vítimas da sociedade, né? Foram quantos corpos e não sei o que lá, o pessoal que estava 4 horas da madrugada no meio de uma operação, passeando, caçando borboleta no mato, e aí foi atingido pelo BOP, né? Sabe como é que é, né? Enfim, tá com essa mesma história aqui, né? E tá querendo culpar o governo americano, falar que o Trump é mau, o Trump que deu os fuzis, que o BOP matou 121 vítimas da sociedade. Aqui, ó, o governo americano aprovou a venda de rifles sniper, né? Rifles sniper é rifle de precisão, né? Para uma unidade mortal da polícia no Brasil no ano passado, passando por cima de preocupações da embaixadora americana e outros diplomatas que as armas pudessem ser usadas em mortes extrajudiciais, de acordo com 3 atuais e antigos oficiais americanos e documentos vistos pela Reuters, né? A polícia do Rio de Janeiro queria comprar as armas. Aqui, ó, a polícia do Rio de Janeiro, chamada de BOP, né, o BOP a gente conhece, né, teve um papel central no ataque feito contra os criminosos lá no Morro do Alemão e da Penha, né. Não foi só o BOP, lembra? A gente já falou sobre isso, como foi a organização da polícia aqui do Rio, foram vários batalhões, várias unidades, inclusive o CORE da Polícia Civil também, o BOP da Militar e várias outras, o Choque também estava junto, enfim, um monte de unidades que participaram, né. E aí o pessoal da Reuters está, não, porque os Estados Unidos têm um papel, porque, ou seja, o que eles estão querendo fazer com isso daqui? Eles estão querendo dificultar a venda de armas americanas para a polícia brasileira. Porque aqui, ó, o BOP comprou 20 rifles, ou seja, nem é uma compra assim enorme não, tá? Compraram de uma empresa na Geórgia chamada Daniel Defense LLC, num acordo feito em maio de 2023, durante a administração Biden. De acordo com documentos vistos pela Reuters da Polícia do Rio, as armas foram recebidas em 2024, depois que teve alguma discussão no Departamento de Estado do Biden. Lembra, 2023, 2024 era o Biden, meu amigo, o Biden que era o presidente americano. Né, então teve essa discussão lá no Departamento de Estado, algumas pessoas queriam aprovar a venda. De novo, não foi o governo americano que deu as armas não, a Polícia do Rio comprou as armas dessa empresa
Daniel Defense LLC, mas como são armas, o governo americano precisa aprovar a entrega dessas armas. Isso é verdade para qualquer governo, em qualquer venda, tá? O governo brasileiro também, se alguém quiser comprar a arma do governo brasileiro, tem que ter aprovação do governo brasileiro, mesmo que a arma, né, a negociação seja com a empresa diretamente, né? Aqui, ó, sob a lei americana, a exportação de armas precisam ser aprovadas pelo governo, enquanto o Departamento de Comércio geralmente emite a licença, ou seja, eles não têm um problema, nenhum grande problema nisso. Houve algumas vozes que se levantaram contra. Então, a então embaixadora americana no Brasil, a Elizabeth Bagley, lembra, nesse momento o Brasil não tem embaixador americano aqui no Brasil, tá? O Trump simplesmente não nomeou nenhum embaixador americano aqui no Brasil, mas na época tinha ainda, isso foi no governo Biden, e ela disse que não, porque havia problemas de direitos humanos e que o BOP é muito mauzão e não sei o que lá. E daí eles estão trazendo esse troço aqui. Lembra, por que eles estão fazendo isso? Eles estão querendo dificultar agora novas vendas de armas dos Estados Unidos para o Brasil e ainda tentar botar a culpa no Trump. Só que tudo aconteceu na época do Biden. E 20 fuzis, pô, nem é tanta coisa assim, vamos combinar, né? Também, o BOP também comprou supressores para os rifles e não sei o que lá, e mais um monte de coisa. E aí ele tá. Agora, como é que eles dizem para dizer que a culpa é do Trump? Porque parece que uma das pessoas. Lembra, o caso ficou sendo discutido lá no Departamento de Estado e uma das pessoas foi o Ricardo Pitta, que na época era deputado e que intercedeu junto ao Departamento de Estado para aprovar essa venda. E o Ricardo Pitta agora trabalha também no Departamento de Estado do Trump. Então, ou seja, ele é ligado ao Trump. Aí estão dizendo que por causa disso, o Trump que aprovou. Não, quem aprovou foi Biden, pô. O Departamento de Estado era do Biden. Não tem esse negócio nada. E mais do que isso, que história é essa que vender arma para a polícia de outro país, os Estados Unidos não podem vender arma para a polícia de outro país, né? Ah, mas a polícia é muito violenta. Cara, esse ataque, é lógico, você pode imaginar que lá no exterior, o que estão contando desse ataque é que eram 121 vítimas, tadinho, moradores, estavam passeando, eles estavam na mata, 4 horas da madrugada, no mesmo de uma operação policial, eram moradores, estavam caçando borboleta no mato, 4 horas da madrugada, né? Ou seja, mas você sabe como é que funciona isso, eu já expliquei para vocês, o grande problema da imagem do Brasil lá no exterior é esse. Por quê? Porque pouca gente fala português no mundo, então o pessoal que recebe essas notícias na Europa, nos Estados Unidos, em outros países do mundo, recebe tipicamente através de jornais lá da Europa, que por sua vez pegam essas notícias nos jornais aqui do Brasil. E não preciso dizer para vocês como é que os jornais aqui no Brasil retrataram a coisa, né? Ai, tadinho dos caçadores de borboleta, morreram, eram moradores. Não teve nenhuma manchete internacional falando que eles estavam todos vestidos com uniforme militar camuflado para se esconder na mata. Não teve ninguém falando que todos eles tinham ficha criminal, todos eles eram ligados ao narcotráfico. Não teve ninguém lembrando que foi uma operação justamente contra essas pessoas, né, que prendeu 123 pessoas, no final um sucesso enorme que dificultou a situação do Comando Vermelho. A imagem que passa lá fora é, a polícia é muito violenta, que não podia, tadinho das vítimas da sociedade, não sei o que lá. Então, isso daqui é mais um passo nesse caminho. Pode ter certeza, para a opinião pública lá fora, foi um absurdo essa operação do BOP. Não eram moradores. Aqueles moradores que ficam andando de cueca pelado pela rua lá na favela, né? Moradores. A gente sabe aqui que não, que eles estavam com uniforme camuflado, estavam fazendo operação, estavam fugindo para mata, né, com um uniforme camuflado e foram pegos pelo BOP, né? E o pessoal tirou o uniforme deles para fazer a propaganda. É o padrão deles de propaganda. Aqui no Brasil eles não conseguem mudar a opinião das pessoas, porque todo mundo viu, todo mundo discutiu, teve a comunicação eficiente da polícia mostrando que todo mundo tinha ficha criminal, todo mundo era ligado ao tráfico, com certeza. Então, ou seja, não teve nada de errado nessa operação, mas que eles tentaram fazer, tentaram. Né? Eu não duvido nada que o caso lá do rapaz lá que tiraram a cabeça dele, né? Que os traficantes tiraram a cabeça do garoto, porque não faz sentido o policial fazer isso, porque policial com faca ia cortar a cabeça do cara para quê? A única justificativa disso era os próprios traficantes fazendo isso para tentar criar
uma vítima, né? E tentaram emplacar a história da vítima aqui no Brasil também. A tia do garoto falou, não, porque ele é um motoboy, que não era traficante não, não sei o que lá. Só que o que aconteceu aqui no Brasil? O pessoal foi lá na rede social, viu que o garoto realmente ficava andando com moto roubada, com fuzil, ligado ao comando vermelho, ou seja, não colou aqui no Brasil. Mas isso que a gente consegue fazer aqui no Brasil muito fácil, o pessoal na Europa não consegue fazer. O pessoal ouve a notícia que saiu, ai, que tadinho do motoboy, o motoboy que estava caçando borboleta na mata 4 horas da madrugada, ai, que tadinho dele, né? E aí, lá fora cola essa imagem de que foi um genocídio aqui no Brasil. Isso realmente é uma coisa muito triste, não tem como evitar esse tipo de coisa, né? Mas faz parte. A gente vai virar essa imprensa internacional também, só vai levar um pouco mais de tempo no final das contas, né? E bom, o mais engraçado é isso, cara, eles estão fazendo uma crítica enorme aos Estados Unidos aqui, não porque os diplomatas foram contra e não sei o que lá, mas acabou que foi feita a venda pelo Biden. O Departamento de Estado do Biden aprovou a venda. Aqui, ó. Outra coisa que eles falam aqui é que o BOP é muito popular no Rio de Janeiro. E eles falam aqui as pesquisas de opinião mostrando que a maior parte dos brasileiros apoiou a opinião. Pelo menos isso, eles estão sendo honestos e estão falando nisso daí. Ou seja, estão reclamando que a polícia é muito violenta, como se os traficantes não fossem violentos também, né? Mas reconhecendo que na população brasileira teve grande aprovação esse tipo de coisa, né? E ainda estão colocando aqui aquela outra desinformação que o pessoal está fazendo, que o BOP fez isso, a polícia fez isso para ajudar a milícia, porque o Comando Vermelho estaria tomando áreas de milícia e coisa e tal. Isso é uma lorota, que eles colocam aqui, ó. Procuradores estaduais, ano passado, fizeram um caso contra alguns oficiais do BOP por ligações com milícias, que são... O que eles esquecem de escrever... De novo, é uma coisa que a gente sabe aqui no Brasil. Lá fora o pessoal não sabe direito o que é milícia, né? Milícia, hoje em dia, é igual tráfico, não tem diferença nenhuma. E sim, infelizmente, existem algumas pessoas na polícia ligadas a milícias e a tráfico de droga também. Infelizmente, quando você tem esse combate, você acaba tendo essa proximidade, alguns acabam se tornando agentes do lado errado, mas é uma minoria da minoria. Eles estão querendo estão querendo passar a impressão de que o BOP é totalmente contaminado, é uma coisa ruim, estão cavando a caveira do BOP lá fora, para quê? Para tentar dificultar que o BOP consiga comprar armas no futuro, né? Muito triste isso daqui, essa propaganda negativa da Reuters, é coisa de esquerdista, né? Mas a gente vai superar isso daí, né? E a grande preocupação da esquerda é justamente que eles não conseguiram ainda achar um discurso para combater esse tipo de coisa aqui, ó. O PL executou quase 3 vezes mais emendas para a segurança pública do que o PT. Ou seja, fica claro que a segurança pública é um tema que ajuda a direita, ajuda o PL, ajuda o Bolsonaro, ajuda o pessoal ligado ao Bolsonaro e prejudica o PT. Enquanto isso, está o Lula lá na COP30 falando que gastar com armas é pavimentar o caminho para o apocalipse climático, diz Lula e coisa e tal. O Lula é um idiota, ele está falando aqui que a culpa da Ucrânia, pô, a Ucrânia se tivesse perdido a guerra rápido, não teria tantas armas assim, né? Mas a Ucrânia insistiu em continuar viva, os ucranianos insistiram em continuar existindo, que absurdo. O Lula é um idiota, cara, esse cara realmente é uma vergonha ter um presidente desse. Eu me sinto profundamente envergonhado com essas idiotices que esse cara fala. Mas tem esse lado positivo, ele não consegue botar um discurso convincente na questão de segurança pública, porque é um idiota e gosta das facções. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.